Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um relato bíblico que hoje se encontra no livro do profeta Jonas. Vamos ler no capítulo 3. Vamos ler apenas os 10 primeiros versos, que assim diz a leitura sagrada. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele se levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu no mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Amados amigos, ouvintes, irmãos, ao nos depararmos com um texto missionário como esse, nós podemos entender um pouco sobre a misericórdia, a soberania e a vontade de Deus sobre um povo. Aqui, nesse caso, sobre a vida e o arrependimento dos ninivitas, que foram salvos através da pregação de Jonas, profeta de Deus. Ou seja, Nínive, a capital do Império Assírio, no tempo de Jonas, se converteu a Deus durante o seu avivamento. Quem rompeu naquela cidade, que estava corrompida pela maldade, pelo pecado, e o instrumento que Deus usou para sua obra naquela cidade foi o seu profeta, o missionário Jonas, um judeu de Gat-Efé, Galileia. Jonas era um autêntico e experiente profeta do Senhor. Iniciando o texto a qual acabamos de ler agora há pouquinho, os 2 primeiros versos informam que veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ou seja, no capítulo anterior desse mesmo livro, Jonas tinha pago o preço de sua desobediência, fugindo da ordem de Deus, pegando um navio e indo na rota contrária. Em vez de ir para Nínive, cumprir a ordem do Senhor, ele pegou um navio e fugiu para Tarsis, o sentido contrário à ordem do seu Criador. E quais foram as consequências que isso acarretou para a sua vida? O capítulo anterior ele nos informa que Jonas foi engolido por um grande peixe, depois de ter sido jogado ao mar pelos marinheiros do barco a qual se encontrava em direção a Tarsis. E ali permaneceu no ventre do grande peixe, a qual nos informa o capítulo 2, orando ao Senhor, que o ouviu na sua angústia quando o mesmo clamou a Deus, e respondeu a sua oração de dentro do ventre do grande peixe. E Deus o perdoou e fez com que o grande peixe lançasse fora, ou seja, vomitasse Jonas em terra, dessa vez na rota da obediência, para Jonas obedecer a ordem do Senhor, que criou os céus e a terra, e ir pregar em Nínive, para cumprir o seu propósito e decreto naquela cidade de Nínive, usado como instrumento de Deus. Ou seja, Jonas voltou para a rota da obediência. Repare nos versos 2 e 3 do texto. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo
a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e 3 dias para percorrê-la. Como nós ouvimos, amados, o Deus que dá a palavra, que dá também a direção, as instruções e a mensagem ao seu mensageiro, ou seja, ao seu profeta Jonas. Nínive era uma cidade grande, que os historiadores de sua época a descrevem com detalhes: sua grandeza, seus jardins, muros, torres, palácios. Mas para Deus nada disso importava. O que era importante era o seu povo e seus habitantes, pois aquele povo precisava se arrepender, se converter do seu mau caminho. Pois a obra que Deus tinha naquela cidade e o seu propósito naquela cidade tinha que se cumprir, não podia ficar inacabada. E eu aqui abro um pequeno parênteses para dizer que a obra de missões ela tem sofrido muito por conta da desobediência, custos mais por muito que nelas labutam, ou seja, os que fazem missões, servos e servas de Deus, não estão cumprindo o hino de Deus, e muitos vão e obedecem e fazem o contrário. Jonas era um autêntico profeta de Deus, mas queria fugir de sua missão que Deus lhe confiou, pois os assírios, opressores do povo judeu, também precisavam ouvir de Jonas para que fossem salvos também, segundo o decreto soberano do Senhor para salvar aquela cidade. E eu digo aqui para vocês que me ouvem no dia de hoje: os arautos do Senhor, os mensageiros de Deus, precisam ter convicção espiritual e coragem e intrepidez para proclamar a sua mensagem. Nunca deve ser a mensagem que eu quero, a mensagem que agrada ao povo, ou seja, a que o povo quer ouvir, e sim a mensagem que Deus determinou. Quem somos nós para alterar a mensagem de Deus? Ele não vai mudar seu evangelho para adaptá-lo a falsas doutrinas ou heresias. Hoje, nós levamos a mensagem da cruz, ou seja, a mensagem do seu Filho Jesus, que leva também o pecador ao arrependimento. Voltando ao texto, o profeta Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, obedecendo dessa vez à vontade de Deus. Então começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, aquele povo, se não se arrependesse, Deus executaria juízo sobre eles. Mas, repare no verso 5 do texto: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, tanto o rei como todo aquele povo se arrependeram em sinal de humilhação e jejum a respeito da mensagem do profeta Jonas. A mensagem pode até ter parecido simples, mas foi o suficiente para aquele povo e aquela cidade escapar do juízo divino através da pregação de Jonas. Que aquele povo era um povo idólatra, incrédulo, violento e desumano, mas se arrependeram. E agora, terminando a mensagem de Jonas, eu quero transportá-lo vocês para o Novo Testamento, ou seja, a Nova Aliança. E nós vamos ouvir o Mestre Jesus, o Filho de Deus, citar o profeta Jonas no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 11, verso 32. Jesus diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Ou seja, Jesus é maior que Jonas, pois seu Pai Celeste lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia, glória a Deus. Então, que nós possamos lembrar. Vamos ficando hoje por aqui, em especial com essa reflexão missionária. Então lembre-se, somente Jesus, o Filho de Deus, ele tem palavras de salvação e vida eterna. Somente Jesus, ele pode perdoar pecado. Pois Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por ele. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos conceda um dia abençoado. Também com todo o seu livramento para nossas vidas. E eu me despeço com o meu amém. Que Deus seja louvado. Toda honra, toda glória e todo louvor a ele pertence.